Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Então vamos começar mais uma videoaula agora sobre as cruzadas, aquelas expedições militares de caráter religioso que ocorreram no período medieval, entre os séculos 11 e 13. As Cruzadas e o Renascimento Comercial e Urbano. Por que esse subtítulo, né? Porque está tudo interligado. A gente vai ver lá quando chegarmos ao final da aula, já vou dar um spoilerzinho aqui, né? Que as Cruzadas tiveram tudo a ver com o Renascimento comercial, né? O renascimento então do comércio no período medieval, que andou meio decaído durante o período do feudalismo, né? E o renascimento das cidades, portanto, o renascimento urbano. Então está tudo interligado e a gente vai entender isso mais para o final da aula. Então vamos lá, cruzada, né? Da onde vem o termo cruzada? Tem algumas explicações para isso, né? Cruzada talvez tenha a ver com cruz, né? Que era o grande símbolo dos cristãos. Mas a principal explicação é que vem de croisement, do francês, né? Que significa cruzamento ou travessia, né? Então, porque os expedicionários, os cristãos, os fiéis que migravam em direção a Jerusalém em busca da retomada da Terra Santa das mãos dos muçulmanos, eles cruzavam praticamente a Europa toda em direção ao Oriente Médio. Portanto, né, o cruzamento ou a travessia que eles realizavam, daí o termo cruzadas ou cruzados, termo usado então para aqueles que partiam em direção à Terra Santa, os cruzados, era como eles eram chamados, tá? Por volta do ano 1000, então, a Europa gozava de uma certa tranquilidade. Por quê? Porque todos aqueles problemas, todas aquelas guerras, aqueles conflitos que haviam acontecido durante boa parte do período medieval, do feudalismo, desde a queda do Império Romano, desde a tomada de Roma no ano 476, ou seja, mais ou menos uns 5 séculos, aí, 6 séculos, né, quase de conflitos, quase que ininterruptos, né, principalmente invasões vestidas externas, elas tinham dado uma acalmada nesse momento. Então, por volta do ano 1000 havia uma certa tranquilidade na Europa, né? A população, com isso, passou por um crescimento, né? Então, cresceu a população e gradualmente passou-se por uma expansão, uma pequena expansão comercial, uma reativação do comércio nesse período também, né? E o que acontece? Como a população cresceu, ocorreu então de que os feudos não estavam mais comportando tanta gente. Então, muitos servos acabaram expulsos dos seus feudos ou mesmo foram embora porque não estavam tendo como sobreviver lá, tendo como se alimentar. A fome era uma coisa muito grande nos feudos nesse período. Então, muitos senhores feudais também não tinham terras mais, ou as terras estavam improdutivas, estavam inférteis. Então, alguns problemas estavam acontecendo na Europa, começavam a acontecer nesse período, tá? Uma coisa que acontecia muito é que, como os nobres tinham como função, né, no período medieval, naquela divisão social tripartite, onde cada classe social tinha a sua função específica, a função dos nobres era guerrear. No entanto, como estavam quase ausentes os conflitos agora externos, né, o que estava acontecendo muito é que os nobres estavam se atacando mutuamente. Eles não tinham um inimigo em comum, então eles ficavam guerreando entre si, tentando tomar terras uns dos outros e cometendo inúmeras barbáries nesse processo também, né? Então os cavaleiros, né, cuja grande função era a guerra, estavam mais ou menos sem função nesse período, cara. E aí eles estavam cometendo inúmeras atrocidades, por exemplo, invadindo propriedade, saqueando, roubando, estuprando mulheres. Então estavam causando muitos problemas lá na Europa Ocidental. E aí a Igreja Católica, como tentativa de coibir essas práticas, de tentar amenizar a situação, ela criou um mecanismo chamado Paz de Deus. Então vejam a importância, a influência que a Igreja tinha nesse período, né? Era a instituição mais poderosa do período medieval. E a Igreja decreta então a Paz de Deus. E o que era a Paz de Deus? A Paz de Deus é que os cavaleiros, que os nobres, os guerreiros jurassem que não mais cometeriam essas atrocidades todas. Então a Igreja decreta esse mecanismo aí. E também, mais à frente, a igreja cria um outro mecanismo também, chamado trégua de Deus, né? A trégua de Deus, o que que era? Era o reforço das proibições que antes tinham sido estabelecidas através da paz de Deus, só que ela também estendia agora de que em determinados dias do ano, por exemplo, dentro do calendário cristão, dias considerados sagrados, né, dias santos,
que os cavaleiros, que os nobres não fizessem guerra. Naqueles dias, então, seria proibida a guerra, né? Teria que ser período de paz. Então, esse mecanismo também foi chamado de trégua de Deus. A Igreja Católica também enfrentava outros problemas nesse período. Por exemplo, os árabes que haviam tomado inúmeros locais ali na transição da Europa para o Oriente Médio estavam oferecendo uma resistência, pelo menos para a peregrinação para Jerusalém, ou seja, cristãos estavam tendo dificuldades em peregrinar a Jerusalém, que era considerada a cidade mais sagrada para os cristãos. Então a igreja precisava resolver esse problema também. Além disso, a igreja sofreu um pesado golpe no ano 1054, quando aconteceu o famoso cisma do Oriente, ou seja, aquela divisão da igreja em duas partes, né? A igreja católica romana, como conhecemos hoje, e a igreja ortodoxa, ou igreja grega, né? Também conhecida como igreja grega, lá no Império Bizantino, basicamente. Então houve aquela briga, aquela querela entre os imperadores bizantinos e os papas. Essa briga foi durando bastante tempo, né? Começou por causa da questão da iconoclastia, né? Os bizantinos não queriam mais adoração, venda, fabricação de imagens sagradas de santos, da Virgem Maria, do Menino Jesus, e a Igreja Católica discordava disso. Então, no ano 1054, houve uma ruptura completa entre o Papa e o Imperador Bizantino. E aí o Império Bizantino então criou uma nova religião, né, que tinha como base o próprio cristianismo católico, mas agora vai sofrer algumas diferenças, algumas mudanças, né? Então isso causou um enfraquecimento da Igreja Católica no período, haja vista que ela perdeu muitos fiéis e muito da sua renda, né, do seu prestígio, do seu poder, do seu dinheiro, da sua influência com a perda do Império Bizantino. Então esse era um outro problema que também veio à tona e nesse momento, né, teve a ver com as cruzadas também. Então, os turcos começaram a pressionar o Império Bizantino, galera, inclusive a capital, Constantinopla, que antes chamara-se Bizâncio. E é aí, então, que veio a calhar, mesmo após a separação, então, entre da igreja, né, no caso dos bizantinos em relação ao Papa de Roma, então, veio a calhar que eles unissem forças nesse momento, né? A Igreja Católica, então, pretendendo retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos e resolver outros problemas de cunho social e político também na Europa Ocidental, resolve unir forças então com o Império Bizantino, fazer uma espécie de parceria, pelo menos ali por um tempo, para retomar Jerusalém. E para os bizantinos também era interessante ter o apoio da Igreja Católica, dos ocidentais nesse momento, para conter o avanço dos turcos. Então vários aspectos vão se somando ali para a gente entender por que foram convocadas as cruzadas, né? Então tem vários problemas acontecendo na Europa nesse período e as cruzadas surgiram como uma possibilidade de resolver muitos desses problemas. Então a igreja resolveu que podia fazer essa tentativa de reunificar a cristandade, se unindo com os bizantinos, né? Então reunificar a igreja que tinha sofrido o cisma nesse momento. Então a igreja percebeu que podia ser uma oportunidade, além de restabelecer as peregrinações de fiéis cristãos à Terra Santa, a Jerusalém. E também resolveu os problemas, como eu disse, sociais e políticos da Europa Ocidental. Por exemplo, o fato daqueles nobres que não tinham terras, né, e viviam guerreando entre si também, que agora eles não mais guerreariam entre si, mas juntariam forças para guerrear contra um inimigo em comum, que eram os muçulmanos. E além disso, esses nobres teriam a possibilidade, então, agora, de conquistar terras, né? Muitos nobres, muitos cavaleiros não tinham terras, né? Eram pobres. Então agora era uma oportunidade de conquistar terras, né? Tomar terras que pertenciam aos muçulmanos, ou quem sabe aos árabes, aos turcos, enfim. E também, uma outra coisa interessante é que aquelas pessoas, aqueles servos, por causa do aumento populacional e que tinham sido expulsas dos feudos ou tinham saído dos feudos e estavam perambulando pelas estradas, pelas ruas, essas pessoas podiam ter uma função agora, elas podiam ser transformadas em mão de obra militar. Então a Igreja Católica viu uma oportunidade de resolver vários problemas ao mesmo tempo ali com a convocação das cruzadas. E foi no ano de 1095, então, no finalzinho do século XI, que o Papa Urbano II
convocou a primeira cruzada. Então ele vai a público e ele convoca as pessoas, convoca a cristandade a unir forças contra um inimigo em comum, que eles chamavam de infiéis, ou seja, os muçulmanos, né? E com um discurso bem carregado, prometendo que aquelas pessoas, né, que fossem para as cruzadas, que fossem combater os infiéis, os muçulmanos, e eventualmente viessem a morrer nessas expedições, essas pessoas ganhariam o perdão, a indulgência então de todos os seus pecados. Essas pessoas iriam para o céu, ganhariam o paraíso. Portanto, as pessoas pobres, né, humildes, as populações, elas não pensaram duas vezes, até porque a fé era muito grande nesse período, né? O pensamento, a visão era totalmente antropocêntrica, ou seja, Deus no centro de todas as coisas. Então as pessoas que não tinham muito pouco a perder, na verdade, né? Não tinham muito a perder, essas pessoas abandonavam suas casas, abandonavam suas coisas, vendiam o pouco que tinham, quando tinha alguma coisa que podia ser vendida, carregavam aquilo que dava para carregar, alguns animais, algumas ferramentas, né, roupas, o que desse para carregar, elas carregavam. E em pouco tempo, a Europa virou uma polvorosa, ficou empolvorosa, né? As pessoas começaram a se reunir, começaram a se agrupar e começaram a partir em direção a Jerusalém. Então é aí que surge a famosa primeira cruzada, galera. Então, esses excedentes populacionais, né, que estavam marginalizados na Europa Ocidental, são transformados em mão de obra militar para as cruzadas. E isso veio muito a calhar para a Igreja Católica, porque ela conseguia, então, dois objetivos, né, ou vários objetivos ao mesmo tempo. Então foi convocada a primeira cruzada. E a primeira cruzada, que partiu em direção a Jerusalém no ano 1096, foi considerada uma expedição não oficial. Por quê? Foi convocada pela Igreja Católica, mas ela se reuniu, ela foi organizada de forma aleatória, né? E o líder dessa cruzada foi um cara chamado Pedro, o Eremita, também conhecido como o Ermitão, né? Era um monge que seguia sempre montado em um burrico, né? Essa cruzada, ela foi chamada então de Cruzada Popular ou Cruzada dos Mendigos e partiu da região da Alemanha, então no ano 1096 em direção a Jerusalém. Essa cruzada, ela teve participação de cerca de 40 mil pessoas, né? Super empolgadas ali, imbuídos da sua fé para lutar contra o infiel, contra o muçulmano, né? E que também poderia ganhar o seu perdão, a salvação da sua alma nesses conflitos. E quem sabe conseguir uma forma de sobreviver, também conseguir alimentos, etc e tal, porque eles estavam numa situação muito precária principalmente. Houve a participação de poucos cavaleiros, de poucos guerreiros profissionais, vamos dizer assim, porque lembrando então que a grande função da nobreza era a guerra, ou seja, os soldados profissionais na Europa ocidental nesse período eram os cavaleiros, eram os nobres, enfim, né? Então não teve muita participação de nobres nessa expedição. Essa expedição partiu então em direção a Jerusalém. E cara, cruzar a Europa nesse período a pé, normalmente a pé, ou às vezes alguns a cavalo, ou como o próprio monge ali montado num burrico, né? Mesmo assim era um troço muito difícil. E gradualmente a comida ia faltando, a água ia acabando, eles iam adoecendo, eles iam enfraquecendo. E lembrando que essas pessoas, como eu falei ainda há pouco, não eram soldados, né? Não eram guerreiros profissionais, eram trabalhadores, eram camponeses que mal sabiam, né, utilizar qualquer tipo de arma, uma espada, né? Muitas vezes foram para lutar com ferramentas de trabalho, com machados, com enxada, arado, sei lá o que, né? O que eles pudessem utilizar como armas. O fato é que eles não tinham habilidade com as armas, não eram guerreiros profissionais. E esses caras, quando chegaram então no leste da Europa, já se aproximando do Império Bizantino, o que acontece? Eles começam a passar por problemas de fome e de falta de água e de tudo, e eles começam a cometer saques, né? Começam a saquear os lugares que eram habitados por cristãos. Então, mesmo antes de chegar a Jerusalém, eles começam já a causar problemas no leste da Europa por causa dessa fome, dessa falta de víveres, né? E aí então é que eles nem chegam a Jerusalém. No meio do caminho então eles se encontram com os turcos que estavam nos arredores de Bizâncio. E aí, cara, foi uma verdadeira carnificina. Os turcos então atacaram esse exército de cristãos e dos cerca de 40 mil iniciais restaram apenas uns 3 mil. Muita gente morreu, a maioria morreu. Muitos outros tantos acabaram se tornando escravos dos turcos e restaram apenas 3 mil pessoas. Então foi uma expedição
expedição completamente fracassada, né, essa primeira cruzada, e ela foi considerada uma cruzada não oficial. No mesmo ano em que a primeira cruzada, a cruzada não oficial, a cruzada dos mendigos, fracassou, então teve uma cruzada que foi considerada oficial. Então, no ano 1096, essa cruzada teve a participação de mais de 5.000 nobres ou cavaleiros, né? Então, ela foi chamada assim, Cruzada dos Nobres ou Cruzada dos Cavaleiros. E ela conseguiu então chegar a atingir Jerusalém, né? Eram cerca de 35.000 guerreiros, cara, dentre esses 5.000 cavaleiros. Então realmente essa foi muito bem preparada, muito bem armada e acabou tendo sucesso. A principal liderança coube ao Raimundo IV, né, o chamado Conde de Toulouse, né? Toulouse, se não me engano, fica na França. E ela teve problemas parecidos com os da primeira cruzada, né? Ou seja, quando chegaram no leste da Europa, tiveram problemas com víveres, com alimentação e tal, e acabaram cometendo saques, cometendo algumas atrocidades, inclusive contra os próprios cristãos, né? Normalmente, quando chegavam mais ou menos perto do Império Bizantino, começavam a se aproximar de Jerusalém, era ali então que eles causavam normalmente problemas, né? Especialmente pelo fato de que os bizantinos tinham se separado, né, da igreja, feito uma nova religião lá e tal, então eles se aproveitavam daquele momento também, daquela situação, e atacavam os próprios bizantinos, né? Cara, e eles conseguiram chegar a Jerusalém, então, e combater os muçulmanos lá na cidade, na Terra Santa, né? E eles conseguiram invadir a cidade era altamente fortificada, né? Tinha muralhas, tinha um portão gigantesco, mas eles conseguiram invadir a cidade. E aí, cara, eles não tiveram piedade e passaram pelas armas cerca de 40.000 pessoas que viviam em Jerusalém. Dentre essas pessoas, a maioria de muçulmanos, mas também viviam em Jerusalém cristãos e judeus. Lembrando que quando a gente viu a aula lá sobre islamismo, né, que os muçulmanos tinham uma certa tolerância para com cristãos e judeus, e também os persas, ou seja, aqueles povos que eram monoteístas e os persas que eram dualistas, então aqueles que tinham religiões muito parecidas com a dos muçulmanos, né? Então eles tinham uma certa tolerância com essas pessoas e viviam pacificamente lá junto com os muçulmanos, então cristãos e judeus também. Mas se diz, né, historicamente, existem fontes comprovando isso, que os cristãos então não tiveram dó nem piedade, esses cruzados invadiram Jerusalém e mataram quem aparecia pela frente, independentemente se fossem homens, mulheres, crianças, idosos, muçulmanos, cristãos, eles mataram todo mundo, cara, eles fizeram uma verdadeira carnificina. E muito se diz hoje, muitos analistas apontam que a grande rivalidade entre cristãos e muçulmanos efetivamente ocorreu durante esse período, ou seja, após essa primeira cruzada oficial, quando os cristãos cometeram essas atrocidades todas. Aí os muçulmanos realmente viram nos cristãos grandes inimigos, coisa que eles, né, não viam até então. Agora então a rivalidade vai crescer muito, né, os muçulmanos vão querer vingança e realmente as coisas vão piorar bastante nesse relacionamento entre cristãos e muçulmanos após essa primeira cruzada. De retorno à Europa, então, depois de tomar Jerusalém, os cristãos ainda conquistaram Constantinopla, que parece muito louco, mas eles eram cristãos também, afinal de contas, apesar de terem, né, uma igreja separada, mas eles eram cristãos. Então eles tomaram Constantinopla, que depois foi retomada pelos bizantinos novamente, né, e também tomaram os condados de Edessa e de Trípoli, então, que estavam em mãos muçulmanas. Então, de retorno à Europa, eles ainda fizeram essas conquistas. E claro, esses caras acabaram sendo recompensados, né, os cavaleiros, além dos saques que eles promoveram a essas cidades todas que eles atacaram e conquistaram, né, especialmente Jerusalém, Edessa, Trípoli e mesmo Constantinopla, eles também conseguiram conquistar muitas terras. Então, muitos cavaleiros acabaram se tornando proprietários de terras, né? Então, eles acabaram sendo muito bem recompensados por todas essas batalhas, por toda essa vitória, né? E então na Terra Santa, em Jerusalém especialmente, surgem as famosas ordens, né, de cavaleiros, que eram o quê? Nada mais eram do que guerreiros, soldados, né? Só que de cunho religioso, porque tinha esse fundo, né? Era proteger os territórios considerados sagrados para a cristandade. Essa era a grande missão, o grande objetivo deles. Então surgiram basicamente duas ordens, né? A primeira chamada Ordem do Templo, ou Ordem dos Templários, surgida no ano 1118,
também o pessoal chamou de Ordem dos Cavaleiros Templários, né? E a Ordem dos Hospitalários de Santa Maria, também conhecida como Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, surgida em 1190. Então, ambas eram ordens militares de caráter religioso na Terra Santa. Aqui temos uma representação da primeira cruzada, aquela não oficial, né, cruzada dos mendigos. E aí nós temos nessa representação o Pedro, o eremita. Ele mostra o caminho de Jerusalém aos cruzados, né? É uma iluminura francesa de 1270, século XIII, então representando a primeira cruzada não oficial. Aqui a gente vê então o Pedro, o eremita, ou ermitão, né? Ele está montado no burrico dele ali, como a gente pode perceber, e ele então está mostrando o caminho para Jerusalém, que está aqui, né, a muralha, os portões da cidade ali, para os cruzados então da primeira expedição em direção à Terra Santa. Então, uma representação do século XIII mostrando essa cruzada. Aqui então nessa imagem a gente vê a tomada de Jerusalém na primeira cruzada, né, entre os anos 1096 e 1099. Então em 1099 Jerusalém efetivamente foi tomada pelos cruzados, e essa representação de um manuscrito medieval, ela mostra exatamente a cidade sitiada, o que significa ela está cercada aqui pelos cruzados, né, como se pode perceber ali. Então a gente vê as muralhas da cidade e elas sendo atacadas, né, então a gente vê partes pegando fogo, a gente vê a utilização de escudos, de espadas, de lanças, arcos e flechas, né? A gente vê catapultas, a gente vê torres ali que eles se aproximavam então das muralhas para tentar invadir a cidade, atacar aqueles que defendiam a cidade, né? Enfim, nós vemos então uma representação da primeira cruzada, onde Jerusalém acabou sendo tomada então pelos cruzados. Entre os anos 1147 e 1149 ocorreu então a Segunda Cruzada, pessoal. E o que foi a Segunda Cruzada? Foi o seguinte: os turcos recuperaram o condado de Edessa, né? E aí então os cristãos organizaram uma expedição para tentar retomar o condado de Edessa dos turcos. E essa expedição foi liderada pelo rei da França e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então essa foi a Segunda Cruzada, galera. E aí o resultado acabou sendo desastroso. Então começam os problemas das cruzadas aí, principalmente no sentido militar. Elas acabam não conseguindo mais conquistar os seus objetivos. Então houve um fracasso total dessa expedição contra os turcos e eles não conseguiram retomar o condado de Edessa, tá? E nesse intervalo entre a tentativa de retomar o condado de Edessa, Jerusalém acabou sendo perdida. Então, ou seja, os sarracenos, liderados pelo sultão Saladino, acabaram retomando Jerusalém então em 1187. E aí é que vem então organizada a Terceira Cruzada, cujo objetivo então é tentar retomar Jerusalém das mãos dos infiéis. Organize-se então a Terceira Cruzada no ano 1187, quando Jerusalém foi retomada pelos muçulmanos. E aí, galera, essa cruzada foi intitulada Cruzada dos Reis, né? Ela foi uma cruzada organizada por 3 reis: o Filipe Augusto da França, o Frederico Barba-Ruiva ou Barba-Roxa do Sacro Império Romano Germânico e o Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, tá, pessoal? Na verdade, eles eram mais ou menos rivais entre si ali, né? O Frederico Barba-Ruiva conduziu a sua própria expedição, que alguns falaram em 100 mil homens. Hoje os historiadores falam que tinha no máximo uns 15 a 20 mil, né? Mas foi dito à época que tinha 100 mil homens e tal. E o Ricardo Coração de Leão e o Filipe Augusto organizaram outra expedição que foi pelo mar, então, né? Tem uma historinha muito louca aí que diz que o Frederico Barba-Ruivo com as suas tropas chegaram, então, próximo até do leste, né? Mas eles encontraram com os turcos. Os turcos eram o grande problema até nesse período aí. Então, mesmo antes de chegar a Jerusalém, normalmente tinha um problema com os turcos. E aí, no confronto com os turcos, o Frederico Barba-Ruiva teria pulado no rio, né? Só que ele esqueceu que estava de armadura e se afogou, né? Então existe essa historinha aí, ele se afogou nesse rio e alguns dão conta, diz que ele pulou de armadura no rio e acabou afundando, não conseguiu nadar, morreu o Frederico Barba-Ruiva, ou Barba-Roxa, né? Que era um grande líder e tal, enfim, muito adorado pelas pessoas, pelo povo do Sacro Império Romano Germânico, né? Ele tinha uma barbona bem
cheia e bem ruiva, né? E por isso Frederico Barba-Ruiva. E lá na Itália ele ganhou o apelido de Barbarossa. Barbarossa em italiano, Barba Roxa, Barba Ruiva, né? Enfim. E aí então os seguidores do Frederico Barba-Ruiva e os seus súditos, né, os seus cavaleiros, acabaram sendo derrotados pelos turcos, sendo massacrados por eles. Muitos foram mortos, outros se suicidaram, outros fugiram, né, se renderam, desertaram, enfim, houve um fracasso total da expedição do Frederico Barba-Roxa. A expedição comandada pelo Ricardo Coração de Leão da Inglaterra teve um pouco mais de sucesso, conseguiu derrotar algumas vezes, em algumas batalhas, as tropas do sultão Saladino, se aproximou de Jerusalém, mas a principal batalha por Jerusalém acabou sendo perdida também pelo Ricardo Coração de Leão. E então eles acabaram fazendo um acordo só, né? Foram derrotados, acabaram fazendo um acordo bem desfavorável, mas um acordo que pelo menos permitisse que os cristãos pudessem peregrinar a Jerusalém e também que os comerciantes pudessem adentrar a cidade, desde que desarmados. Esse foi o acordo. Então, mais uma derrota aí dos cristãos para os muçulmanos. Ainda assim, houve a conquista de importantes praças mercantis no mar Mediterrâneo pelos cruzados, nessa expedição da Terceira Cruzada. E isso ajuda a gente a começar a entender como é que foi sendo reativado o comércio e as cidades nesse período. Então, lembrando que eles tinham que cruzar a Europa, né, e para chegar a Jerusalém, e nesse caminho eles iam comercializando, eles iam reativando então as cidades e o comércio nessas cidades. Então, o renascimento comercial e urbano tem a ver com essas expedições, com as cruzadas, tá? Entre os anos 1198 e 1202 ocorre a Quarta Cruzada. Essa cruzada foi também conhecida como Cruzada Comercial. Por quê? Porque teve a participação da cidade de Veneza, que fica na Itália. Não havia Itália naquela época, né? Havia cidades independentes e reinos independentes na Península Itálica, mas tinha cidades então que se dedicavam ao comércio, como a cidade de Veneza e a cidade de Gênova, e que eram rivais entre si. E a cidade de Veneza, então, ela percebeu uma oportunidade nesse contexto das cruzadas, né? E resolveu financiar uma expedição. Mas essa expedição teve uma peculiaridade, ela não foi dirigida para Jerusalém para retomar a Terra Santa, ela foi dirigida para Constantinopla, ou seja, o objetivo era atacar os bizantinos para reativar o comércio, para fortalecer o comércio entre o Oriente e o Ocidente, né? E aí esses cruzados então dessa Quarta Cruzada acabaram conquistando seu objetivo, invadiram o Império Bizantino, destruíram, saquearam, tomaram Constantinopla, enfim, conseguiram o seu objetivo, mas fugiu completamente do objetivo pelo qual as cruzadas foram criadas, né? Então essa foi chamada de cruzada comercial. Aí vem algumas cruzadas mais loucas ainda. A cruzada albigense de 1208, então já estamos falando do século 13, né, galera? E a cruzada albigense, o que foi, né? Ela foi uma cruzada para combater uma heresia, a heresia dos cátaros, que lá no sul da França, na região do Languedoc, na atual sul da França, né? Ela foi chamada de heresia dos albigenses, por causa da região de Albi, né? Então era a mesma heresia dos cátaros e dos albigenses. Lembrando que hereges eram todos aqueles que criam, que divulgavam, que defendiam dogmas diferentes do da Igreja Católica. E se de alguma forma oferecessem alguma ameaça, né, ao poder, ao prestígio, à influência da Igreja, então a Igreja Católica combatia esses hereges, né? Então essa heresia ela cresceu bastante na França e ela foi combatida pela Igreja. E a Igreja então resolveu criar uma cruzada para combater essa heresia. Por isso essa foi chamada de cruzada albigense. Já se pode perceber que a Igreja teve um certo sucesso nesse combate a essa heresia, com a utilização de verdadeiros exércitos, né, que perseguiam então os hereges na região da França, né? Então, chamada cruzada albigense, galera. Então, fugiu do seu objetivo. E teve uma outra cruzada mais louca ainda, 4 anos depois, a cruzada das crianças, bicho. Em muitos contextos históricos isso já aconteceu, né? Alguém tem a brilhante ideia de dizer que o objetivo só pode ser conquistado se for feito por crianças, que têm o coração puro, que não tem pecados e etc e tal. E foi formado um exército que reuniu cerca de 50 mil crianças, principalmente da região da França e da região da Alemanha. E essas 50 mil crianças se dirigiram então a Jerusalém. Cara, no meio do caminho elas já se encontraram com o turco. Agora vamos imaginar, nem guerreiros profissionais, cavaleiros conseguiam derrotar esses caras. Imagine um monte de crianças, cara, entre, sei lá,
8, 12 anos de idade. Mal conseguiam segurar uma arma na mão, mal conseguiam com seu próprio corpo, que já estava enfraquecido, que estava com fome, né? Foi um verdadeiro massacre, foi uma carnificina. Das 50 mil iniciais, sobraram apenas umas 3 mil crianças, e essas que sobraram foram escravizadas pelos turcos. Então, um desastre total. Essa é uma imagem que representa a entrada dos cruzados em Constantinopla, capital do Império Bizantino. Galera, a gente pode perceber então ali os cruzados, né, com seus cavalos, suas armaduras, suas lanças, né, bandeiras. A gente pode perceber aqui um monte de gente desesperada, né, mulheres, o sofrimento das pessoas, pessoas mortas, pessoas idosas ali pedindo pelo amor de Deus, clamando, né? Então a gente pode ver o desespero das pessoas com a invasão dos cruzados então a Constantinopla. Essa é uma representação aí desse episódio histórico, portanto. Vem então a Quinta Cruzada, entre os anos 1217 e 1221, galera. Essa cruzada foi liderada pelo André da Hungria e pelo Leopoldo VI da Áustria, dois imperadores aí. Ela foi desviada para o Egito e aí então a gente já vai ver o que vai acontecer, cara. Foram longos combates e finalmente derrota dos cruzados, ou seja, mais um fracasso nessas disputas aí. Então vem a Sexta Cruzada entre os anos 1228 e 1229. Essa foi liderada pelo Frederico II, o herdeiro do trono lá do Sacro Império Romano Germânico. O que aconteceu nessa cruzada? O imperador foi excomungado pelo Papa. Houve uma treta entre eles lá, né, uma disputa, e o imperador foi excomungado pelo Papa. O que significava excomunhão? Significava a danação eterna, ou seja, ele não teria a possibilidade de ter sua alma salva e, portanto, ia para o inferno, né? Essa era a ideia da excomunhão. Como o Papa às vezes não conseguia punir as pessoas que ele queria, por exemplo, condenar a fogueira, no caso esse era um cara importante, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele acabou excomungando então o Frederico II. Então a gente já vê que foi fracassada também essa expedição. Teve vitórias iniciais, mas no final acabou derrotada. Então mais uma cruzada fracassada aí, galera. Então vem a Sétima Cruzada. A Sétima Cruzada entre os anos 1248 e 1250. Já estamos em meados do século XIII, galera. E ela foi liderada pelo Luís IX da França. Na verdade, esse cara, esse imperador, aí, liderou duas cruzadas, a sétima e a oitava. Alguns autores dizem que foi uma só, outros dizem que foram duas, então separa. Eu resolvi separar aqui na aula. Então a sétima e a oitava foram lideradas pelo Luís IX da França, tá? Ele foi canonizado após a sua morte, ou seja, ele virou um santo da Igreja Católica por sua participação nas cruzadas. Aliás, né, como as cruzadas tinham esse caráter religioso, esse caráter sagrado, né, como o Papa Urbano lá II, quando convocou a primeira cruzada, disse que os pecados seriam perdoados e tal, muitos, principalmente as pessoas mais importantes, imperadores, nobres, acabaram então tendo um destino um pouco diferente, né? Por exemplo, o Frederico Barbarroxa lá, que morreu afogado, tentaram inclusive conservar o corpo dele em vinagre, né? Mas não deu muito certo, começou a se deteriorar o corpo, daí queriam levar o corpo dele para Jerusalém, né? Mas daí não foi possível, levaram então para a Itália, né? E, enfim, ossos para um lado, carne para o outro, era tudo relíquias sagradas, né? Era uma coisa muito louca. E esse imperador, depois da sua morte, né, o Luís IX acabou sendo beatificado, santificado, né? Ou seja, canonizado, virou São Luís, né? Inclusive, tem uma curiosidade, né? São Luís, que é capital de um estado brasileiro, capital do Maranhão, é em homenagem a esse cara, ao Luís IX da França. É uma curiosidade. É porque os franceses invadiram o Brasil duas vezes, né? Invadiram a Baía da Guanabara no século XVI, até serem expulsos pelos portugueses, e depois eles invadiram a região do Maranhão, né? A região de São Luís. E eles construíram um forte lá para proteger a invasão deles lá, né? Dos portugueses que queriam expulsá-los, e eles construíram um forte que foi denominado São Luís, em homenagem a esse santo, né? A esse rei que foi canonizado. E mesmo depois da expulsão dos franceses no século XVII pelos portugueses, o nome continuou, né, do forte, e nos arredores desse forte é que surgiu a cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão. Então eu tenho essa curiosidade aí.
Muito bem. Essa cruzada, como as anteriores, as últimas aí anteriores, né, a sexta, quinta, foi desviada para o Egito, né? E aí teve vitórias iniciais, mas finalmente foi derrotada também. Então, mais uma derrota aí, galera. O que se observa agora é uma sequência de derrotas, né? Vem então a oitava cruzada, em 1270, também dirigida pelo Luís IX, então, né? Um novo desastre. Então não dava mais certo, as cruzadas estavam sendo fracassadas totalmente nesse momento. E aí vem a nona cruzada, né? A nona cruzada, então, 1271 a 1272. Muitos falam também que é continuação da anterior, só que tem uma outra liderança, porque o Luís IX acabou falecendo, né? Então vem um outro líder, né? O outro líder, então, foi o Eduardo I da Inglaterra. Então, uma nova liderança. A nona cruzada não teve um destino muito diferente da anterior ou das anteriores. Novas derrotas, mais um acordo desfavorável. Então, essa foi a nona e última cruzada. Nona cruzada oficial, vamos dizer assim, porque a gente viu que teve outras não oficiais. Ao todo foram 12, então 9 contadas aqui, nona, né, até a nona, e teve mais 3 lá. A primeira não oficial, a Cruzada dos Mendigos, a Cruzada Albigense e a Cruzada das Crianças, né? Então foram mais 3, ao todo 12 expedições entre o século XI e o século XIII. E como a gente percebe, o resultado final foi desastroso do ponto de vista militar, principalmente. Aqui um trechinho, então, contando um pouco da historinha do São Luís, lá do rei Luís IX, né? O rei das cruzadas. O rei Luís IX da França participou de 2 cruzadas, a sétima e a oitava, como nós vimos, ambas sem êxito. Morreu em 1270 em Tunis, de uma doença chamada tifo. O desejo da morte gloriosa e o martírio nas mãos do infiel foram em vão. Mas como era considerado um rei santo, seu corpo foi levado à Itália e submetido à fervura. Seus ossos foram levados a diferentes partes da Europa cristã, alimentando a febre por relíquias, iniciada com as cruzadas. O rei morto seria canonizado e celebrado como São Luís de França. Aqui uma outra representação, então, aliás, aqui uma representação do Luís IX, né, cara? Tá mostrando ele, então, tudo o que significava poder naquele período, né, no período medieval, né? Então, o Luís IX aqui ainda muito jovem, assumindo o trono da França, né? Então, na mão dele aqui, a gente vê na mão esquerda, quase no colo dele aqui, um cetro, né? Aqui na mão direita a gente vê o que parece ser a representação de uma flor de lis, que era um símbolo da monarquia francesa desse período, né? Ele está sentado no trono, ele tem uma coroa à cabeça ali, ele está vestido com algumas vestes bem bonitas ali, enfim. A gente vê mais abaixo ali na moldura também algumas coisas, né? Abaixo a flor de lis novamente, enfim, tudo representação do poder naquele período. Então, uma imagem belíssima na Biblioteca Nacional da França, aí, representando o Luís IX. Como se pode perceber, as cruzadas fracassaram então no seu objetivo final de conquistar Jerusalém. Exceto a primeira cruzada oficial, aquela que conseguiu o seu objetivo de conquistar Jerusalém, as demais foram fracassadas, deram errado, né? E por que elas deram errado? Foram vários motivos somados. Então vamos elencar alguns deles aqui. Primeiro, o caráter meramente militar ou econômico das expedições. Então, às vezes, eles guerreavam por guerrear, não tinham um objetivo muito bem definido, né? Guerrear por guerrear, guerra porque era a atividade da nobreza, a nobreza guerreava. Então, às vezes, iam pelo prazer ou pelo objetivo simplesmente de combater o inimigo e não de ter um objetivo definido, né? Também caráter meramente econômico, às vezes. Vide a Quarta Cruzada, que foi chamada de Cruzada Comercial, né? As disputas ali entre Veneza e Gênova, ou seja, fugia completamente do objetivo, né? A Igreja Católica também contribuiu um pouco para isso, né? Porque a Igreja Católica também não se entendia, havia inúmeras disputas entre as ordens religiosas, lembrando que a Igreja também fugiu do seu objetivo quando convoca uma cruzada para combater a heresia e não para combater os muçulmanos e tomar Jerusalém. Tudo isso foi causando um enfraquecimento da cristandade, então, em relação ao seu objetivo, ao objetivo inicial das cruzadas, né? Nobres muitas vezes também não se entendiam, guerreavam entre si, disputavam territórios, havia muito ego envolvido, enfim,
gradualmente a cristandade foi enfraquecendo e as cruzadas foram fracassando, como se pôde perceber, né? Além disso, do ponto de vista militar também, os muçulmanos estavam numa melhor posição. Por quê? Porque eles ficavam numa posição de defesa, eles já estavam estabelecidos nos seus territórios, eles estavam próximos das fontes de abastecimento, ou seja, de armas, de alimento, de água, das fontes de água, né, tão importante naquele período, principalmente naquele contexto, né, enquanto os cruzados tinham que cruzar a Europa toda, e quando chegavam para combater os inimigos já estavam enfraquecidas, já estavam doentes, já estavam mal alimentadas, sem água, e tudo isso contribuía então para o fracasso, ou seja, vários motivos somados para explicar por que as cruzadas não conseguiram seu objetivo final, que era retomar Jerusalém. Então estamos nos aproximando aí do final dessa aula sobre as cruzadas e a gente vai ver agora então os principais efeitos, as principais consequências dessas expedições, né? Então, a primeira delas, reativação do comércio entre Ocidente e Oriente a partir do século XI. Então, conforme as cruzadas começaram a acontecer, também começou a se intensificar o comércio nessas rotas que eles faziam em direção a Jerusalém, comércio de todo tipo de mercadorias. Então, o renascimento comercial se deu a partir das cruzadas especialmente, tá? Muitas rotas foram reabertas, tanto por terra quanto pelo mar, especialmente pelo mar Mediterrâneo. Então, territórios que antes estavam nas mãos dos árabes ou em mãos dos turcos, né? Territórios que foram retomados pelos cristãos, enfim, reabrindo novas rotas comerciais, tanto por terra quanto pelo mar, e isso contribuiu muito, então, para o renascimento comercial no final, aí na chamada Baixa Idade Média já, né? E juntamente com o comércio houve o renascimento urbano, então o renascimento das cidades, né, galera? Lembrando que o período do feudalismo e a alta Idade Média, o que prevaleceu foi a vida campesina, né? Foram os feudos, a vida rural, em detrimento da vida urbana. Havia pouquíssimas cidades na alta Idade Média. Agora já na baixa Idade Média, aí com as cruzadas e o renascimento comercial, então ressurgem inúmeras cidades. Normalmente elas vão surgindo aí dentro de fortificações, no entorno dos castelos e tal, mas então ressurgem inúmeras cidades. Haja vista que normalmente o comércio se dava exatamente nas cidades pelos burgueses, aqueles que habitavam os burgos, que eram típicas construções das cidades medievais, né? Então o renascimento urbano também é uma consequência das cruzadas, né? Surgem as ligas, ou também conhecidas como ansas, né? A principal, a mais famosa delas, a Liga Hanseática, que era um acordo entre inúmeras cidades e reinos do norte da Europa, e elas faziam acordos econômicos entre si, davam liberdade de comércio entre várias regiões. Lembrando que no período da Alta Idade Média, no auge do feudalismo, o comércio era dificultado por vários fatores, dentre eles as inúmeras taxas, os inúmeros impostos que eram cobrados quando se passava de um território a outro, de um feudo a outro e tudo mais. Então havia vários fatores que dificultavam o comércio. Agora então essas ligas ou hansas, elas são criadas para facilitar o comércio, para facilitar a circulação de mercadorias. E surgiram várias, como eu disse, a mais famosa, a Liga Hanseática. Também as feiras medievais, que já existiam, mas não eram em grande quantidade, elas aumentaram, elas foram muito incorporadas nesse período. Então, como havia um comércio muito mais intenso, então as feiras foram aprimoradas, aperfeiçoadas nesse período e surgiram inúmeras outras feiras. Por exemplo, tinha uma famosa feira na Europa Ocidental, na região de Champagne, na França, né? Então era uma das feiras mais conhecidas desse período. Também surgiram as corporações de ofício, outro conceito importantíssimo que a gente precisa entender aí. Por quê? Porque as corporações de ofício foram as origens, as raízes das fábricas. Como assim, professor? É que a gente sabe que no período medieval e no feudalismo, a principal maneira de fabricar mercadorias era o artesanato. E como que era o artesanato? Uma pessoa, o artesão, de qualquer área, né? Ele fabricava a mercadoria do início ao fim. Então ele pegava a matéria-prima e transformava essa matéria-prima numa mercadoria. Ele tinha controle de todo o processo, ele era o seu próprio patrão, ele ficava com os lucros da sua produção. No entanto, essa produção artesanal, ela era feita em pequena escala. O artesão não conseguia produzir muita mercadoria de uma vez só.
Só que agora a Europa vivia um momento em que havia uma intensificação do comércio, ou seja, havia uma necessidade muito maior por mercadorias. E o que acontece então? Para atender a essa demanda toda por mercadorias, os artesãos começaram a ter a seguinte ideia, de unir forças, ao invés de ficar concorrendo entre si, por exemplo, artesãos da mesma área. Vamos dar um exemplo aqui, um artesão que fabricava sapatos. Então, ao invés do cara pegar e fazer um sapato ou 10 sapatos sozinhos lá de uma encomenda, ele resolveu juntar forças com outros artesãos, outros sapateiros, né, para que todos eles juntos atendessem a uma demanda coletiva. Então, como é que eles fizeram? Para tentar aumentar a produtividade, aumentar a produção, eles resolveram dividir as tarefas, ou seja, cada um fazer uma etapa da produção. Então, um pegava o couro, o outro cortava o couro, o outro costurava, o outro pintava, enfim, estou dando um exemplo esporádico, esdrúxulo qualquer aqui, mas a ideia era essa, a ideia é que onde cada um fizesse uma etapa da produção, essa produção aceleraria. Por quê? Porque cada um individualmente, fazendo uma etapa, ele iria se aperfeiçoar a tal ponto nessa etapa que ela seria feita de forma muito mais rápida e com maior perfeição. Então essa união, né, de artesãos formando uma verdadeira sociedade era chamada de corporação de ofício. E foi daí que surgiram as primeiras fábricas, ou chamadas também de manufaturas, né, no período aí pós Idade Média, tá? Então as corporações de ofício. E finalmente, então, outro efeito aí das cruzadas foram as trocas culturais entre o Ocidente e o Oriente, esse contato, né, entre a cultura ocidental e a cultura oriental, muito intensificado ao longo desses 2 séculos aí que ocorreram as cruzadas, também posso dizer que é um dos efeitos, os principais efeitos das cruzadas, tá? Chegamos então ao final dessa aula sobre as cruzadas. E aí, como de praxe, leituras e dicas de filmes. Olha lá, livros científicos escritos por historiadores sobre o assunto. José Luiz del Royo, Igreja Medieval, a Cristandade Latina. O Hilário Franco Júnior, As Cruzadas. O Amin Maalouf, As Cruzadas Vistas pelos Árabes. E a Cecily Morrison, Cruzadas. Então são todos aí livros sobre o assunto, tá? E para assistir nós temos ali o filme Cruzada, né? Que dirigido pelo Ridley Scott, um filme bem bacana sobre esse tema. O contexto desse filme é o contexto onde Jerusalém é perdida pelos cristãos após então a retomada na primeira cruzada oficial, né? Jerusalém ficou sob o comando dos cristãos. Aí os muçulmanos se organizam e sob o comando do sultão Saladino do Egito, eles tomam Jerusalém novamente, né? E é esse o contexto então do filme Cruzada, tá? Um filme bem bacana, enfim, dá para ilustrar bem muitas características da época, enfim, apesar de ser um entretenimento, né? Como eu sempre digo, história se aprende nos livros, né? Os filmes são entretenimento, mas eles servem para despertar o gosto, dá para se formar uma imagem na cabeça, uma ideia bacana até do que foi feito, até porque nos filmes também tem a participação muitas vezes de especialistas no assunto, de historiadores, tá? Então, outro filme ali, um clássico de 1961, El Cid. Também O Incrível Exército de Brancaleone, que é uma comédia bem bacana ali sobre um cavaleiro errante, cavaleiro andante ali do período medieval, um clássico de 1965. Outro clássico aí, O Nome da Rosa, do Jean-Jacques Hano, filme de 1986, O Nome da Rosa, um filme bem conhecido também e ambientado na Idade Média, né? Fala de um mosteiro medieval lá, onde estavam acontecendo crimes e tal. Um filme bem bacana, vale a pena também. Então ficam as dicas aí de filmes e de livros sobre as cruzadas, beleza? Galera, muito obrigado então mais uma vez pela atenção, pela compreensão e até a próxima. Tchau!